Amém, meus irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler 11 versículos. Se puder colocar no telão, meu filho, é NVI, tá? 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 até o 11. Diz assim a palavra. Todos encontraram? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra, nós te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem consolado cada um de nós, o Senhor tem estado conosco nas tribulações, o Senhor continuará conosco. E nesta noite, Pai, nós queremos ouvir esta porção da tua palavra ministrada nos nossos corações. Eu creio que o Senhor está aqui. Eu nada sou sem ti. Por isso eu peço, Pai, tome conta do meu coração, da minha vida, da minha boca neste momento. Que nós possamos ser alimentados pela tua palavra. Assim eu creio, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer uma meditação para nós nessa noite sobre o consolo na tribulação. Diga comigo, o consolo na tribulação. O apóstolo Paulo, quando nós vamos estudar a história dele, nós ficamos de boca aberta, usando aqui um sentido mais popular, quando nós vemos e observamos o quanto
este homem sofreu pelo Evangelho. O apóstolo Paulo é considerado o maior apóstolo em abertura de igrejas. Foi aquele que mais abriu igreja ali no início do século I. Ele sofreu muito, padeceu muito. E aqui nesse texto ele está escrevendo esta carta à igreja de Corinto. A igreja de Corinto também que tinha muitos problemas, principalmente problemas com idolatria, problemas relacionados a cultos pagãos, adoração a deuses estranhos. Então era uma nação, era uma cidade realmente idólatra. E o povo que ia aceitando o Evangelho, eles tinham certas dificuldades em prosseguir a sua caminhada. E aqui nesta carta, o apóstolo Paulo, ele dá as orientações necessárias para aquela igreja. Nesse pequeno trecho que nós lemos, do capítulo 11, ele fala de consolação, ele fala de tribulação, ele fala de como Deus nos guarda, nos protege na tribulação. E quando nós falamos de tribulação, nós falamos de coisas difíceis que acontecem nas nossas vidas. Coisas que às vezes nós mesmos não temos condições de resolver. E aqui o apóstolo Paulo, através desses versículos, eu tirei aqui alguns pontos para a nossa meditação. Eu queria que a igreja prestasse bastante atenção nisso que está escrito, porque a minha intenção aqui é passar para vocês aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, da mesma forma que o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. Eu quero que a igreja tenha o mesmo amor, o mesmo sentimento, porque na nossa caminhada cristã, Deus sempre, Ele nos surpreende, e nós sempre vamos estar em direção soberana de Deus, na vontade soberana de Deus. Nós não podemos fazer aquilo que nós queremos, principalmente nós que somos chamados para o ministério. E quando Paulo inicia o texto aqui, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Então poderia dizer que a igreja que está em Paranatinga, a nossa igreja, juntamente com todos vocês, a vocês graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 3, que eu queria trazer uma meditação mais profunda nesse início, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala assim: Pai das misericórdias. Aqui nós podemos ter absoluta certeza de que Deus é misericordioso para conosco. Ele é o Pai da misericórdia. O Senhor é aquele que realmente ouve as nossas orações. O Senhor é aquele que tem misericórdia dos teus filhos. O Senhor é aquele que reconhece que nós realmente somos falhos, que nós somos incapazes de prosseguir sozinhos. O Senhor nosso Deus, esse Pai das misericórdias, Ele sabe que você peca. Ele sabe que lá de vez em quando você mente. Mas Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Pai da misericórdia. E o apóstolo Paulo, ele traz essa ênfase à igreja de Corinto. E eu trago essa ênfase para esta igreja também. Acredite sempre, Deus é o Pai da misericórdia. Deus jamais vai te tratar como se fosse um condenado. Ele está sempre agindo em favor de você, no sentido para que você entenda que Ele te ama. E Ele tem um propósito maravilhoso, Ele tem um plano poderoso. E o apóstolo Paulo continua dizendo: e Deus de toda consolação, além desse Deus ser misericordioso em perdoar os nossos pecados, esse Deus também nos consola nos momentos de crise, nos momentos difíceis. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo, dando essa certeza para a igreja, a saudação do apóstolo Paulo. Ele fala: ao Pai das misericórdias, ao Deus de toda consolação. É o Senhor que consola o meu coração. É o Senhor que vai consolar o coração da igreja. E nós precisamos estar atentos, que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos exigir de Deus aquilo que nós queremos.
Mas nós somos como a própria Bíblia diz, que aquele que tem o Espírito é como o vento. Ele uma hora está no Oriente, uma hora está no Ocidente. Aquele que tem um Espírito, ele é levado por Deus a lugares diferentes. Então o apóstolo Paulo diz para nós, filhos, nós temos um Pai de misericórdia, nós temos um Deus de consolação. E o versículo 4 ele diz que nos consola em nossas tribulações. Olha o que o apóstolo Paulo diz, nossas tribulações, no plural. Quer dizer que todos nós passamos por tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos também consolar. O apóstolo Paulo traz essa ênfase para nós, olha, Deus é de misericórdia, Deus é consolador, nós todos passamos por tribulações, nós todos somos consolados, mas para que isso acontece? Para que nós passamos pelas tribulações e por que nós somos consolados? Tem um objetivo, o apóstolo Paulo está dizendo, para que nós também possamos consolar outras pessoas. E talvez você não entenda o potencial que você tem, talvez você não entenda o Espírito que habita em você, que habita em nós, porque nós que conhecemos as Sagradas Escrituras, você que está aqui, participando de uma palavra, ouvindo uma palavra, você que lê a Bíblia, você que ora, você tem total autoridade sobre os espíritos das trevas, você tem total autoridade sobre demônios, você é ungido de Deus, e por isso que você aguenta passar pelas tribulações, é por isso que você suporta as tribulações, é por isso que Deus te consola, e quando Deus te consola, isso só tem um objetivo, para que você seja forte, para que você seja entendido da palavra, e você possa consolar também outras pessoas, talvez consolar aquelas pessoas que ainda não entenderam o Evangelho, que ainda acha que a vida está muito difícil, que não aguenta mais a pressão, que não aguenta mais viver essa vida. Você é aquele que é consolado por Deus, você é consolado pelo Espírito Santo, e o apóstolo Paulo está dizendo, nós somos consolados para que nós também possamos consolar as outras pessoas. A nossa tribulação deve ser entendida como fonte de salvação e consolação a outros. As nossas tribulações, o meu sofrimento, o sofrimento da igreja, ele só tem um objetivo, que nós entendamos isso. Isso é fonte de salvação para outras pessoas. Por que isso é fonte de salvação? Porque todas as vezes que você passa por tribulações, você é consolado, você está ali firme, você não arreda o seu pé da fé em Cristo, você realmente vai ser um exemplo para as pessoas. As pessoas vão olhar em você e vão observar que você realmente é muito forte. Como que você aguenta passar por tudo isso? E aí você tem uma resposta, é Deus que me consola, é o Deus das misericórdias, é o Deus consolador. Então esse Deus que consola você nas tribulações, isso vai servir para que você também console outras pessoas. Você que está aqui nessa noite, você é fruto do Espírito Santo que habita em você. Você tem palavras na sua boca, você tem com certeza palavras de ânimo, palavras de coragem, mesmo passando pelas lutas, mesmo passando por tribulações, porque é o Deus que te consola, Ele também te dá a palavra. O mesmo Deus que te consola, Ele também te dá a palavra. Da mesma forma que seremos atribulados, como Cristo foi, também seremos consolados como Ele foi. Jesus, o Filho de Deus, o Altíssimo, aquele que se vestiu de majestade após a sua ressurreição, Ele veio a este mundo, Ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, Ele se humilhou, Ele suportou as piores dores que um homem pode suportar. Ele suportou as maiores perseguições, os maiores desaforos. Jesus Cristo, Ele é um exemplo para mim e para você. Assim como diz o apóstolo Paulo, da mesma forma que Jesus Cristo foi atribulado, nós também seremos, mas nós também seremos consolados. Eu quero que você entenda que Jesus, Ele está observando, Ele está sempre nos orientando, a sua palavra está sempre nos orientando, para que nós possamos caminhar firme, não olhar para trás,
não desanimar, não achar que aquilo que está acontecendo é obra do acaso. Não, é Deus trabalhando, é Deus agindo em favor da igreja, é Deus examinando as nossas vidas, os nossos corações e agindo segundo a sua soberana vontade. Ele é Deus Todo-Poderoso. Pois assim como o sofrimento de Cristo transbordam sobre nós também, por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Eu quero dizer uma coisa para vocês: todo processo de purificação, ou qualificação, passa por um processo. Qual que é o processo? Processo de limpar, processo de queimar, processo de moldar, processo de ajudar, processo de educar, de ensinar, de ofertar, de guardar. Quando nós estamos passando por esse momento de qualificação, de purificação, quando Deus está te moldando, quando você está no deserto, quando Deus está trabalhando na sua vida, trabalhando no seu espírito, nós passamos por esses momentos de limpeza, momentos de queimadura, assim como o ouro é provado. O ouro, para ele ficar puro, ele passa pelo fogo, e um fogo muito quente. Da mesma forma, nós também passamos. Talvez você esteja passando pelo processo de limpeza, pelo processo de moldura, como um vaso é moldado na mão do oleiro. Esse é o momento que nós chamamos de tribulação. Esse é o momento de dificuldade que nós passamos. Mas lembre-se disso, isso já estava escrito para acontecer. Tudo aquilo que nós estamos vivendo já estava escrito por Deus para acontecer. Mas primeiro Deus nos preparou. Primeiro Deus nos educou, nos ensinou. Primeiro Deus nos limpou, nos queimou. Ele nos moldou um vaso precioso. E você que está aqui nessa noite, vocês são vasos preciosos para o Senhor. E da mesma forma como vocês suportaram as tribulações, vocês também vão passar pela consolação. Deus há de consolar a igreja, Deus há de consolar cada um de nós. Nós estamos vivendo o melhor tempo de Deus sobre esta igreja. Eu quero que você entenda isso com todo o seu coração. Deus, ele está agindo em favor desta igreja. Deus vai trazer coisas extraordinárias no meio desta igreja. Não é por causa de um ou de outro, não. É Deus que faz, é o Espírito que faz. Não é o homem que faz, mas é Deus que faz. E você que está aqui nessa noite, creia nisso, continue crendo em Cristo, continue crendo na palavra, continue lendo, observando, continue fazendo aquilo que Jesus tem mandado você fazer. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe em frente, vai para frente, siga em frente. A consolação vem quando nós depositamos toda a nossa confiança na soberana graça de Deus. Quando é que nós somos consolados? Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus. Quando nós nos entregamos ao Senhor. Quando nós reconhecemos que nós não damos conta. E nós dizemos: Pai, me ajuda. O Senhor é o Deus da consolação. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor sabe, meu irmão, o que você sente. Ele é o soberano Deus. A consolação vai vir sobre a sua vida. A consolação, ela vem sobre nós. Se você está passando por um momento difícil, a consolação, ela vem quando nós depositamos a nossa confiança na soberana graça de Deus, pois sabemos que estamos caminhando em direção ao dia sabático de Deus, ao dia de descanso de Deus. Enquanto nós estivermos na terra, nós passaremos por lutas, nós passaremos por tribulações, nós passaremos por frustrações. Mas lembre-se disso, o Filho de Deus também passou. Então nós estamos aqui para seguir as pisadas do Mestre. Nós estamos aqui para seguir as pisadas do Mestre. É Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai encaminhar você, Ele vai consolar o seu coração. A consolação vem de Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 25, diz assim: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. É Deus que consola, é Deus que fortalece. Ele restaura o exausto, Ele sacia o enfraquecido. É o tempo de Deus.
Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, o próprio Jesus diz para aqueles que estão cansados, aqueles que estão passando por tribulações, olha a consolação que vem de Cristo. Veja bem, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Aleluia, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Jesus que dá o descanso para nós. É em Cristo que nós recebemos a nossa consolação. O homem falha, o sistema falha, sempre falei isso, mas Deus não falha. E os dias estão se aproximando. A volta de Cristo, nós já dissemos aqui na igreja, nós estamos atravessando aquela ponte que na última hora, no último momento, parece que não vai dar certo, mas você tem que atravessar essa ponte para chegar do outro lado. Nos últimos dias, a Bíblia diz que aumentaria as dificuldades, o amor de muitos se esfriariam, por se aumentar a iniquidade, muitas coisas sobrevirão sobre a terra, perseguição virão sobre a igreja, mas você fique sabendo que tudo aquilo que foi ministrado no seu coração, foi para que você tenha perseverança, para que você tenha confiança. Não confie no homem, não confie no sistema, mas confie em Deus. Nunca negue a sua fé, nunca negue Jesus Cristo por nada. Lembre-se disso, você só vai ver o céu se você permanecer firme e não negar a Cristo no momento de tribulação. E quando a tribulação vier, lembre-se disso, o mesmo autor, o mesmo que manda a tribulação, porque é o próprio Deus que está no comando de tudo, é o mesmo Deus também que vai trazer consolação, Ele vai trazer descanso para você. É isso que Jesus está nos alertando essa noite. Tenham paciência, lembre-se disso, eu sou Deus de toda consolação. Se estamos vivendo, meus irmãos, uma fé verdadeira, Cristo acrescenta em nós paciência para enfrentar os mesmos sofrimentos que Cristo e os apóstolos passaram. Se estamos vivendo uma fé verdadeira, olha o que diz o versículo 6: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. O apóstolo Paulo, ele é bem claro. Olha, Deus vai dar paciência para vocês, para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos sofrendo. Nós somos atribulados, e para a consolação e para a salvação de vocês, que nós somos atribulados. E às vezes, você também passa por isso. Às vezes nós passamos por isso, nós somos atribulados, nós somos desafiados, e isso tudo para o bem da igreja, para o bem dos irmãos. É para isso que serve muitas vezes a luta, as perseguições e a consolação, é para que nós fiquemos mais maduros e possamos consolar outras pessoas. Mas se nós estivermos vivendo uma fé verdadeira, Cristo acrescenta a paciência no seu coração. Lembre-se disso. Ele vai acrescentar a paciência no seu coração. Aqueles que pregam o Evangelho precisam ter uma esperança genuína de que seus discípulos vão viver convictos da participação do sofrimento e também da consolação vinda de Deus. É isso que eu quero também deixar para a igreja, que vocês tenham essa convicção. A nossa esperança em relação a vocês está firme. Eu quero dizer a mesma coisa para a igreja. A minha esperança em relação a esta igreja está firme, porque sei que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão da nossa consolação. Eu quero deixar isso bem claro para vocês que estão aqui nessa noite e para esta igreja, que vocês continuem firmes na esperança em Cristo Jesus. Continue acreditando, porque esta é minha esperança, de que jamais nenhum membro desta igreja vai arredar os pés da palavra de Jesus. Porque tudo aquilo que nós procuramos fazer, meus irmãos, foi pregar o Evangelho. Eu nunca fui de fazer aqui firula, eu nunca fui de fazer coisas para agradar ninguém, mas sempre eu tive o compromisso com a palavra do Senhor.
porque é a palavra que nos cura, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma. Muitas pessoas, às vezes, elas inventam coisas para atrair multidões. Mas eu não tenho essa preocupação, porque a minha preocupação é com a palavra do Senhor. A minha preocupação é com a verdade do Senhor, porque eu serei cobrado no último dia. Eu serei cobrado no último dia se eu acrescentar um tio ou uma vírgula desta palavra. E é diante disso que eu quero dizer para a igreja: passe pelas tribulações, consciente que a consolação de Deus virá sobre a sua vida. Deus é aquele que consola, Deus é aquele que abre portas, que transforma, Deus é aquele que ampara o seu povo. Em terceiro lugar, as tribulações podem até nos levar à morte física, mas não terá força em abalar a nossa fé em Cristo Jesus. É isso que você tem que pôr no seu coração. Muitas vezes as lutas, talvez perseguições que virão, vão até querer tirar a sua própria vida física, mas não pode abalar a sua fé em Cristo. Se preciso, entregue a sua vida física, mas conquiste a sua vida espiritual. Esse é o sentido do Evangelho. Se nós não estivermos preparados para a morte física em defesa do Evangelho de Jesus Cristo, nós não somos aptos para o reino de Cristo. Se nós não estivermos preparados para entregar a nossa própria vida carnal, esse corpo físico, a ser morto, a ser queimado, a ser despedaçado, nós não somos dignos do reino de Deus. Hoje nós vivemos uma vida muito tranquila, mas talvez um dia você venha lembrar desta palavra. Você tem que persistir, porque é melhor você perder a sua vida na terra, como disse Jesus Cristo, e ganhar a sua vida no céu, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem que estar enraizado no seu coração. O amor a Cristo não pode ser superficial. Porque vai chegar dias, talvez jovens e crianças que estão aqui nessa noite, talvez passarão por esses dias difíceis. Mas eu quero deixar no coração desta igreja: nunca afaste os seus pés da verdade. Não se iluda com as fantasias, com as promessas mentirosas. Não se iluda com os falsos profetas que prometem rios de dinheiro, que prometem mansões, que prometem carros, que prometem casas em troca de uma profecia. Não se iluda com isso, porque a palavra não diz isso. A palavra diz que nós precisamos estar firmes no Evangelho de Jesus Cristo, suportar todo tipo de situação em defesa do Evangelho. Se estamos vivendo em paz, louvado seja Deus. Mas que nós estejamos preparados para qualquer evento que possa acontecer no nosso país. Estou dizendo essa palavra porque Deus tem colocado isso no meu coração. As tribulações podem até nos levar à morte física, mas não terá força em abalar a nossa fé. Por que você está falando isso, pastor Paulo? Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Olha o que ele está dizendo. Foi muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. O apóstolo Paulo está dizendo capacidade de suportar a sua vida física, não a capacidade de suportar e segurar firme na sua vida espiritual. Talvez você pense, pastor, mas parece que está contradizendo. Porque a Bíblia diz que Deus não nos dá tribulações acima daquilo que nós podemos suportar. Sim, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que além das suas forças no sentido físico, as lutas eram tão grandes que ele estava a ponto de morrer, ele estava condenado à morte. Mas isso não era acima da sua fé. A sua fé ainda continuava inabalável. Mesmo sendo condenado à morte, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo, olha, a nossa capacidade física estava se esgotando, mas a minha fé estava cada vez mais forte.
A fé que o apóstolo Paulo tinha na sua salvação, a fé que ele tinha na ressurreição, era muito maior do que o medo da morte. É por isso que as tribulações, às vezes, pode até nos levar à morte, mas nunca apague da sua mente aquilo que Deus já tem falado. Nunca apague da sua mente a verdade do Evangelho, porque nós só adquiriremos o céu se nós permanecermos firmes nos momentos mais difíceis das nossas vidas. É muito fácil quando nós servimos a Deus num ambiente como esse, num ambiente de tranquilidade, num ambiente que não tem perseguição. Mas você imagina servir a Jesus no ambiente do século I. Imagine o apóstolo Paulo, imagine os apóstolos. É muito bom você estudar a história dos apóstolos para você ver como eles sofreram e como talvez nós também podemos passar, ou poderemos passar. Mas que nós possamos estar firmes, meus irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Você tem certeza daquilo que você espera. O que nós esperamos? A volta de Cristo. Nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Nós esperamos a reinauguração do reino de Jesus. A fé é isso, é a certeza. E você tem prova daquilo que você não pode ver. Você tem prova disso, porque a sua fé é genuína, você não duvida. E qual que é a prova? Ao ponto de entregar a sua própria vida, ao ponto de deixar cortar parte dos seus membros, assim como aconteceu no primeiro século. Mas você não arrasta o pé, porque você sabe que no dia da volta de Cristo, todos nós teremos nossos corpos transformados. Aleluia. Todos nós seremos transformados em um corpo incorruptível. Não haverá defeito, não haverá nenhuma deficiência nos nossos corpos. Podem até cortar uma perna, um braço, mas quando você ressuscitar, ressuscitará com um corpo magnífico, um corpo perfeito, aleluia. Mas que você possa ser consolado pelo Espírito Santo nessa noite. Lembre-se disso. A consolação vem de Deus. Não se amedronte quando você ouve uma palavra dessa, mas sempre creia que Deus está no controle da igreja, Deus está dirigindo a sua vida, Deus está dirigindo a minha vida, Deus está dirigindo os seus passos, e é Ele que vai fazer o melhor para mim e para você, o melhor para esta igreja. 1 João capítulo 5, versículo 45, 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim: o que é nascido de Deus, vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós estamos vivendo em um momento tão relativo, né? Muito relativismo. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque a verdadeira sabedoria ainda continua aqui. A verdadeira sabedoria ainda continua na Bíblia. A verdadeira palavra ainda continua na Bíblia. E nós temos que abrir um parênteses aqui, nós temos que tomar muito cuidado com o relativismo sobre verdade, por exemplo. Só existe uma verdade, meus irmãos. Jesus Cristo é a verdade. É os ensinamentos de Jesus que vai nos dar vitória. É os ensinamentos de Jesus que vai nos trazer paz no coração. É os ensinamentos de Jesus que vai ajudar nós a criar os nossos filhos. É os ensinamentos de Jesus que vai ajudar você a cuidar da sua família, a cuidar da sua empresa. É os ensinamentos de Jesus que vai fazer você prosperar na vida aqui na terra. É os ensinamentos da palavra de Deus. Ela continua verdadeira. Já parou para pensar que essa palavra tem mais, se for falar a mais pura, mais de 3.000 anos? As palavras escritas nessa Bíblia, nesse livro, elas foram registradas, boa parte dela, há mais de 3.000 anos atrás. Os profetas.
E ela continua viva até hoje. Ainda continua sendo um dos livros mais vendidos do mundo. Então ela continua sendo verdadeira. Mas o que o mundo tenta passar para nós? Não. Verdade é aquilo que você pensa. Verdade é aquilo que você imagina. É aquilo que o fulano falou. É aquilo que o cicrano falou. Não, verdade não. Peraí. Não, verdade é a palavra, irmão. Continua sendo a palavra, aleluia. Continue sendo a Bíblia, e é nela que nós somos direcionados, é através dela que nós somos guiados, é através dela que nós somos orientados, e nós não podemos arredar o pé daquilo que a palavra diz para nós, se nós queremos ter vitória, se nós queremos ter salvação das nossas almas. Só podemos chegar até o alvo, se confiarmos somente em Deus, que tem o poder total sobre a vida humana. Olha o que diz o versículo 9, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, o apóstolo Paulo falando, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha que maravilha, o apóstolo Paulo, ele confiava em Deus, ele queria chegar até Deus, mas ele sabia que ele estava sendo condenado à morte, mas a sua confiança era tão grande, que ele confiava na ressurreição dos mortos. Ele não tinha medo da própria morte. Só podemos chegar até o alvo se confiarmos somente em Deus, que tem o poder total sobre a vida humana. Ele tem o poder de dar a vida, ele tem o poder de tirar a vida. Ele é Deus, ele é o Criador. E diz lá em Salmos 84, versículo 12: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Meu irmão, na tribulação, confia em Deus, e Ele vai te dar consolação. Se por acaso você passar por tribulações. Isaías capítulo 12, versículo 2: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. É o Senhor, meu irmão. É Jesus que é a nossa salvação. É nele que nós devemos depositar a nossa confiança, porque Ele tem o controle sobre a vida humana. É Ele que decide. Ele que decide os seus passos. Ele que encaminha você. Ele que abre portas para você. Talvez você possa pensar, mas será que é Deus? Foi alguém que ligou para mim e me passou aquele serviço. Mas quem que tocou no coração daquela pessoa para ligar para você? Ou quem te levantou de manhã para que você atendesse aquele telefone? Foi Deus. Então Deus tem o controle sobre a vida humana. E eu sempre digo isso, mas não é um controle como um Deus carrasco. É um controle de amor, é um controle de cuidado, é um controle de soberania, de cuidado. Ele cuida de você. E como é bom quando nós aceitamos isso com bom grado. Quando nós aceitamos que é Deus que cuida de tudo. E aí, sabe por que é bom? Porque quando você deixa Deus no controle, você sabe que tudo aquilo que você está fazendo, Deus está vendo, está observando. Então você vai ter cuidado também de não fazer aquilo que desagrada o Espírito Santo, porque você sabe que Deus está no controle. E às vezes Deus permite você fazer coisas erradas, só para ensiná-lo. Não é assim que aconteceu com o povo de Israel? Deus permitia o povo desobedecer, adorar outros deuses. De repente Deus permitia que os filisteus invadiam suas terras, permitia que os inimigos invadiam suas terras, e eles ficavam desesperados. Ah, meu Deus! Aí eles voltavam ao Senhor, e Deus novamente trazia o livramento para o seu povo. Deus tem o controle, meu irmão. E quando você entende isso e obedece a Ele, e foge do pecado, e foge daquilo que é errado, você vai ter vida longa, você vai ter prosperidade, você vai ter paz. Agora não adianta nada nós sabermos e continuarmos fazendo a mesma coisa. Já estou encerrando. As nossas orações uns pelos outros ajudam no enfrentamento das nossas tribulações. O apóstolo Paulo diz lá no versículo 10: Ele nos livrou
e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar-nos. Enquanto vocês, olha só, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. As orações da igreja, elas vão me alcançar. E as minhas orações vão alcançar a igreja. Porque é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. As nossas orações, uns pelos outros, ajudarão a nós enfrentar as nossas tribulações. E eu preciso da oração da igreja. Eu preciso que você tire um tempo para orar em favor da minha vida e da minha família. Assim como eu também tenho tirado tempos para orar pela igreja. E não vou deixar de orar para esta igreja. Vou sempre continuar orando. Porque enquanto nós oramos, nós ajudamos uns aos outros. E muitos darão graças a Deus por causa das nossas orações. Muitos continuarão servindo a Deus por causa das suas orações. Se vocês continuarem orando por mim, acreditando que Deus tem me chamado, eu vou continuar pregando a palavra do Senhor, anunciando a palavra do Senhor, e vocês vão continuar sendo membros fervorosos, abençoados, membros que realmente estão dispostos a servir ao Senhor, independente das dificuldades, independente das circunstâncias. Continuar servindo ao Senhor. Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba honra merecida, como aconteceu entre vocês. Receba essa palavra como sendo minha. Eu dizendo para esta igreja. Foi o apóstolo Paulo que estava dizendo para os Tessalonicenses. Mas eu digo para esta igreja nessa noite: ore por mim pela minha família. Porque eu tenho certeza, meu irmão, enquanto vocês continuarem orando, acreditando no ministério que Deus tem colocado, eu vou continuar pregando a palavra, eu vou continuar falando do Senhor Jesus Cristo, aonde eu estiver, como aconteceu aqui nesta igreja. Como aconteceu aqui nessa igreja. 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leve à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Mais uma vez aqui o apóstolo João dizendo para nós, irmãos, vamos orar uns pelos outros. Ore, Deus dará vida ao que pecou. Mais uma vez eu estou dizendo, quando nós oramos uns pelos outros, nós ajudamos cada um de nós a vencermos as nossas próprias tribulações. As tribulações virão. Eu passo por tribulação. Estou passando por tribulação, por angústia no meu coração. Mas nós vamos vencer. Amém? Nós vamos vencer. E essa palavra eu queria deixar para a igreja nessa noite. E mais uma vez eu afirmo que o mesmo Deus que consolou o apóstolo Paulo é o que consola a mim e consola a igreja. Continue firme no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Grandes coisas o Senhor há de fazer, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida jamais disso. Quem viver verá, como diz a frase. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. A colheita vai ser grande. Porque esta é a promessa de Jesus para esta igreja. Necessidade.
Tá bom? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, obrigado por este culto. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por a tua igreja que está reunida, que o Senhor continue nos abençoando. Livre nós de todo mal, de todo perigo. Dê-nos uma semana abençoada, Senhor. E que teu Espírito continue falando no coração da tua igreja. Que teu Espírito Santo continue edificando, consolando. Console os corações. Ó Deus amado, que haja paz entre nós. Que haja harmonia entre nós. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda seta maligna, repreendemos toda dor, toda enfermidade, repreendemos todo mal e declaramos o nome de Jesus, destravado, tudo aquilo que está travado em o nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor, Pai, que a tua vontade soberana seja feita nesta igreja e o que o diabo caia por terra em o nome de Jesus. Amém e amém. Estende suas mãos assim. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós. Todos digam amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.